Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, sou professor da Academia De Luca e hoje nós vamos estar abordando o tema estratégia no tênis. Quando a gente fala de estratégia, qual a primeira coisa que vem à nossa mente? A maneira mais prática, mais eficaz e menos cansativa de se ganhar um jogo. Abordando justamente essa esfera tanto estratégica quanto física, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que compreender a estratégia como um todo e ir dividindo por partes. Por quê? A gente não pode aplicar a mesma estratégia para todos os jogadores. Senão, é como se o nosso jogo ficasse muito fácil de ser lido. Então, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira muito individualista. Então, a gente, justamente, quando a gente trabalha exatamente com um nível mais alto de técnica, a gente sempre leva o jogador, ou o atleta, que seja, a entender como ele deve fazer uma leitura tática e estratégica do jogo. Então, independente de contra quem ele vai jogar, independente de contra quem ele, se é um jogo treino, se é um jogo importante, ele sempre tem que estar treinando ler o jogo, ler a estratégia do jogo. Falando um pouquinho sobre microestratégia, o que eu definiria como microestratégia ou como zonas dentro de um game? São aqueles pontos que a gente chamaria de pontos verdes, vermelhos e amarelos. Quando a gente está num jogo e nós temos um 15-0 a favor nosso, nós estamos numa zona verde, analisando o placar em si, né? Nós estamos numa zona verde. O que significa uma zona verde? Significa uma zona onde eu tenho total liberdade para fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu estou na vantagem, correto? Agora, temos um placar de 15 iguais. Isso nós estamos contando um 0-0, tá? Temos um placar de 15 iguais. Ainda é uma zona verde. Começo do jogo, totalmente livre. Você não tem uma preocupação tão grande. Agora imagina se esses 15 iguais são você está sacando em 3-5, por exemplo. Você está em desvantagem. Então já torna-se uma zona amarela. Entende? Quando nós temos, por exemplo, um 40-0, independente da contagem de games, nós temos uma zona verde porque nós temos uma liberdade maior de exercer aquilo que a gente pode fazer. Porque a gente não tem esse medo de perder o game, teoricamente. Então nós temos uma liberdade muito grande da gente poder fazer o que a gente quer. Agora, se temos o 15-40, zona vermelha. Então aí, esse é o ponto importante que eu gostaria de chegar. Como a gente trabalha a nossa técnica, a nossa estratégia, moldada nessa microestratégia, que acaba sendo uma macroestratégia, quando a gente vê o conjunto completo, entende? Então, o que acontece? Se nós temos uma estratégia fixa para usar em todos os momentos, nós não vamos ser versáteis. E é o que a gente observa nos jogadores tops. O que acontece? Olha um Djokovic, por exemplo. Ele muda completamente a estratégia dele dependendo do jogador que ele vai enfrentar e dependendo da situação onde ele está enfrentando, entende? Então é uma coisa muito abrangente no sentido de que ela não é uma coisa tão simples quanto a gente imagina, entende? Então é bem legal da gente analisar isso e acho que é bem legal também da gente priorizar isso durante as aulas, durante os treinos, porque querendo ou não, a estratégia ela é levada de uma maneira secundária quando a gente está falando sobre aprendizado de tênis. A gente sempre coloca o quê? A técnica, o físico, o mental primeiro. Mas a estratégia está totalmente atrelada a esses. Porque se a gente não tem uma estratégia boa, não adianta a gente ter uma técnica boa, não adianta a gente ter um físico ótimo, não adianta a gente ter um mental bom. Porque a gente não sabe jogar. Porque o tênis, querendo ou não, é como muitos chamam de xadrez humano. Então a gente joga como se nós fôssemos as peças, né? Então a gente aprende a jogar de maneira inteligente, a gente não se desgasta tanto e a gente aprende a dominar a arte de jogar tênis. Beleza? Até mais, gente. Valeu!